A Vitória está sem microfone. Qualquer coisa, Vitória, você me aciona aqui pelo WhatsApp. Guilherme também fica à vontade para abrir o seu microfone, se for preciso. Ou, se estiver sem o microfone do computador, pode me acionar aqui pelo WhatsApp também, se houver alguma dúvida. Tá bom, Guilherme? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Estamos aí há praticamente um mês do término das atividades letivas, né? Eu comecei falando sobre formato acadêmico conforme as normas na semana passada, e aí houve um problema na plataforma, né? E nós não conseguimos continuar. Se vocês me permitem, eu quero retomar. Foi discutido aqui por um breve espaço de tempo. Então, vamos retomar. Vocês façam anotações conforme queiram. Esse material vai estar disponível. Está lá no livro didático também, com uma maior riqueza de detalhes. Mas importante lembrar que, quando falamos em normas e padronização acadêmica, estamos nos referindo a algo que, como eu sempre falo, vamos utilizar o tempo todo, por toda a nossa vida acadêmica e em todos os nossos cursos posteriores aí à graduação. Bom, eu estou me dedicando aqui muito na confecção de um projeto de pesquisa e eu tenho que retomar todas essas normas, todas essas padronizações. Estou fazendo algumas leituras e fazendo os meus fichamentos, fazendo os meus registros de citações. E é importante, necessário. Nós estamos compreendendo, né, o que seja a normalização de trabalhos acadêmicos, que não se trata de uma padronização sem motivo, sem razão de ser, mas é uma forma de buscarmos uma padronização no que diz respeito às produções científicas e também ao modo como o conhecimento científico é compartilhado e transmitido. Precisamos lembrar, e você que estava aí na semana passada vai lembrar disso, que o nosso trabalho acadêmico ele é composto por nossas ideias, por aquilo que nós entendemos a respeito de um fenômeno, pelas hipóteses que nós levantamos a respeito de um fenômeno, e ele vai se constituindo, ele vai se costurando através de um diálogo com outros autores que já escreveram a respeito daquele fenômeno, daquela temática que nós estamos pesquisando. E nós fazemos esse diálogo, essa costura com outros autores através da citação. De modo que citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes. A Vitória está escrevendo lá o seu projeto de pesquisa, vai fazer o seu TCC, vai fazer um artigo. O Guilherme vai construir o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, e ele, durante as suas pesquisas, você encontra um texto, um livro escrito por um determinado autor. E aquela ideia transmitida naquele livro, daquela pessoa, puxa, tem tudo a ver com o material que você está produzindo, auxilia na compreensão, aprofunda o entendimento daquele tema que você está pesquisando, então você traz aquela ideia para o seu texto e menciona no seu texto a autoria, o nome daquele autor. Isso é citação. Para que ela seja feita, existe uma formatação, uma normatização específica para cada tipo de citação. Nós temos, primeiramente, a citação direta.
E a citação direta são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de partes do texto-fonte. Você transcreve no seu texto exatamente a mesma fala, a mesma ideia, com as mesmas palavras do autor que foi pesquisado. Importante lembrar que numa citação direta sempre há a necessidade de mencionar a página da qual você extraiu aquela informação, e o autor ele é identificado pelo sobrenome. Além do sobrenome, do número da página, é necessário também, como um elemento obrigatório, que você coloque lá no corpo do seu texto, nesta citação, o ano de publicação daquele texto. Então vai ficar nesta ordem: autor, ano e página. Quando você for fazer uma citação, e você deve lembrar agora de leituras que você já fez, que o autor vai ficar entre parênteses, isso pode ser às vezes no final de uma frase, o sobrenome desse autor, ele fica com letras maiúsculas, todas as letras. Eu tenho alguns exemplos aqui. Citação de até 3 linhas. Devem estar entre aspas duplas. Eu tenho um exemplo aqui. Certo é o sobrenome do autor. Esse certo. É o sobrenome do autor. Ele publicou o seu livro, sua obra, no ano de 2005. E essa ideia transcrita aqui está lá na página 15. O sobrenome, o ano e a página auxilia o meu leitor se ele tiver curiosidade de ler o livro do certo, se ele tiver curiosidade de conferir esta citação, se ele tiver curiosidade de verificar o contexto desta citação lá no livro de origem. Até 3 linhas, ela vai entre aspas duplas. Aqui está um exemplo, o meu deu 4 linhas, você observa, mas por conta do slide. Se estivesse lá na página do Word, ela não passaria de 3 linhas. Tá bom? Citação direta com mais de 3 linhas. Essa aqui ela tem uma especificidade diferente da citação direta, com menos de 3 linhas. Quando você vai transcrever exatamente as palavras do autor que você pesquisou e ao transcrever ali no Word, você percebe que vai dar mais de 3 linhas, você pode utilizar, não tem problema, pode dar 10, 15 linhas, não tem problema nenhum. Só que você precisa fazer assim, recua lá na régua do Word 4 centímetros da margem esquerda. Essa citação direta com mais de 3 linhas, ela precisa ficar num tamanho menor ao tamanho da fonte do texto. Lembra que a fonte do texto, ela está em 12. A citação direta com mais de 3 linhas, você vai colocar na fonte tamanho 10. E o espaçamento, lembra também que no texto ele está em 1,5. Aqui na citação direta com mais de 3 linhas, o espaçamento será simples. E neste caso não se utilizará aspas duplas. Vai o sobrenome do autor, o ano de publicação e o número da página onde está esta citação. Fica assim. Esse aqui é um exemplo de uma citação direta com mais de 3 linhas. Também é claro, né? A gente está aqui no slide.
Mas você vai lembrar, talvez, de leituras anteriores aí, de já ter visto textos que apresentam esse tipo de citação. Perceba que essas duas linhas aqui maiores, elas tratam do meu texto. Essas menores que estão recuadas à direita, né, a margem esquerda tem um recuo de 4 centímetros, essa é exatamente as palavras que foram retiradas lá do livro do Dornelas, publicado em 2005. E se você for lá no livro do Dornelas, publicado no ano de 2005, na página 95, você vai encontrar exatamente esta citação, assim como ela é apresentada aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vitória e Guilherme. Citação direta. Vale acrescentar ainda que você pode suprimir parte do texto ao utilizá-lo como citação direta. Tem um exemplo aqui embaixo, do certo também, sobrenome do autor é certo, o ano 2005, e esse texto original está lá na página 5 e 6. Vejam que aqui eu faço a citação, transcrevo a ideia do certo, mas eu suprimo parte dela. Quando eu fizer isso, que eu posso fazer, eu coloco as reticências entre colchetes, assim como é visto aqui no exemplo. Bom, uma outra possibilidade na citação direta é você destacar uma palavra, duas, um trechinho ali da citação, conforme você vê aqui nesse exemplo. Nesse caso aqui é uma citação direta dos dois autores, Fernandes e Berton, publicaram esse livro no ano de 2005, está lá na página 12, e eu estava transcrevendo lá o meu projeto de pesquisa, o meu trabalho de conclusão de curso, e eu trouxe a citação do Fernandes e do Berton, e eu quis aqui grifar, deixar em negrito as duas palavras aqui, as três palavras, competição e vencer inimigos. Quando eu faço isso, eu preciso colocar entre parênteses aqui, grifo nosso, porque foi você quem fez. Também é possível que esse destaque, que esse negrito, ou até mesmo o itálico, já vem lá do livro que você pesquisou, lá do texto original. Nesse caso, ao invés de você colocar grifo nosso, porque não foi você quem fez, você coloca grifo do autor. Tá bom? Citações indiretas é um outro tipo. Falamos de citação direta, até 3 linhas, com mais de 3 linhas, a citação direta com 2 autores, e a citação indireta. Nas citações indiretas não haverá destaque, visto que se baseia no texto-fonte, mas não transcreve nenhuma de suas partes. O que é uma citação direta? Você, ao ler o texto-fonte, o livro o qual você está pesquisando, você transcreve a ideia do autor, porém com as suas palavras. Você não está transcrevendo exatamente com as palavras do autor. Você parafraseia o autor. Você absorve, assimila a ideia do autor e transcreve aqui no seu texto com as suas próprias palavras, assim como no exemplo. Terence é o sobrenome do autor que publicou um livro em 2002, e aqui tem uma citação indireta do que Terence diz sobre microempresas. Aqui, logo abaixo, eu tenho uma citação indireta com 2 autores, do Fernandes e do Berton, publicado em 2005 também. Atenção. As citações têm relação direta com a listagem de referências. Todos os autores citados
deverão ser listados nas referências. Não se esqueça disso. Todos os autores que você colocar no corpo do seu texto, lá do seu trabalho acadêmico, eles necessariamente precisarão entrar lá na sua lista de referências. O que são referências? Ela está estipulada, definida, organizada, normatizada na ABNT NBR 6023, que diz que referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. As referências devem obedecer aos mesmos princípios, portanto, se utilizar a inserção de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. Bom, o que é referência, né, em outras palavras? Ao final de uma obra, de um trabalho acadêmico, de um trabalho de conclusão de curso, de um livro, de um artigo, você vai encontrar ali no final, nos elementos pós-textuais, aquela lista de referências que são autores que foram utilizados para a composição daquele texto. São autores que foram lidos, que foram estudados, que foram pesquisados e que contribuíram para que você confeccionasse aquele seu trabalho e exprimisse aquela sua ideia. Então, todos os autores ali, eles contribuíram e estarão referenciados nos elementos pós-textuais do seu trabalho. O título desta parte, deste item, é referências. Você vai encontrar alguns trabalhos, e talvez você já tenha visto, ou até mesmo feito, como referências bibliográficas ou como bibliografia. Eu sugiro que você não coloque nem bibliografia e nem referências bibliográficas. Utilize lá para esse item referências. Porque bibliografia ou referências bibliográficas nos remete somente a livros físicos. Biblios do latim vem de livros e aí vai nos remeter somente a livros físicos. Quando você coloca referências, você está se referindo a livros, a artigos, a textos publicados em meio eletrônico, a sites que foram pesquisados, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos. Referências, a ABNT, NBR, o número é 6023, não precisa decorar. Também não precisa decorar exatamente o formato, a sequência, como se faz uma referência. O que eu chamo sua atenção, e é importante que você, desde hoje, coloque isso em prática, é que essas referências, elas possuem uma formatação. Todo o trabalho acadêmico que você fizer, aqui no nível superior, na sua graduação, na pós-graduação, em algum outro momento da sua vida, apresente as referências tal quais a ABNT normatiza. Percebam, aqui está no PowerPoint, mas lá no Word ele vai estar lá. Tamanho 12, espaçamento 1,5, a margem é justificada. Eu tenho 2 espaços entre cada referência. Isso é importante você saber, para que você não apresente uma referência totalmente fora de padrão, fora de norma. Os autores, eles são colocados nesta lista em ordem alfabética. Percebam que eu tenho o primeiro autor Gomes, inicia com a letra G, depois o Lacatos inicia com a letra L, depois o Medeiros, que inicia com a letra M. Claro que quando você for fazer as referências, você não vai lembrar de como se faz exatamente essas partes,
Você vai lá rever esse material, você vai rever o livro didático, você vai fazer uma pesquisa na internet, você vai lá recorrer ao site da ABNT, verificar a norma 6023, é isso que você precisa fazer, tá bom? Se você falar para mim, Marcos, você faz uma referência sem consultar nada? Puxa, se for uma referência simples, eu até faço. Mas se for alguma referência que apareça alguma outra dado, alguma outra informação, eu preciso também consultar. Eu vou aqui descrever essas partes que compõem essas aqui para nós vermos. Ó. Gomes é o sobrenome de quem? Do Romeu. Romeu Gomes. Vem primeiro o sobrenome maiúsculo, vírgula, Romeu. Você também pode encontrar a seguinte possibilidade de Gomes, ao invés de você escrever Romeu, você colocar somente R. Eu sugiro que você coloque o nome completo, tá bom? E siga este padrão em todas as referências. A análise de dados em pesquisa qualitativa é o título do trabalho do Romeu Gomes. Está onde? Em Minaio Maria Cecília de Souza, que é uma organizadora desta obra. Então, eu entendo que esta obra ela é organizada pela Maria Cecília de Souza Minaio. Existem vários autores que escreveram capítulos nesta obra, a análise de dados em pesquisa qualitativa, e eu utilizei a pesquisa social, teoria, método e criatividade do Romeu Gomes. Petrópolis é a cidade onde foi publicada, Vozes, a editora, 2001, o ano. A próxima. Lacatos é o sobrenome da Eva Maria, Marconi, o sobrenome da Marina. Você vai ouvir muito falar dessas duas mulheres, Lacatos e Marcones, porque são autoras importantes em metodologia científica. O livro delas é Metodologia do Trabalho Científico. Percebam que o título do livro ele vem destacado em negrito. Mas o título do livro ele também tem subtítulo aqui nesse caso. Esse vem sem destaque. Metodologia do Trabalho Científico, 2 pontos. Procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatório, publicações e trabalhos científicos. Ponto. 4.ed. É 4ª edição. São Paulo, cidade onde foi publicado esse livro, 2 pontos. Atlas, editora que publicou, 2003, o ano de publicação. Eu estou falando de ponto, de vírgula, porque parece um detalhe muito simples, mas isso precisa estar adequado à norma, tá bom? Veja lá em cima de novo, Lacatos, Eva Marconi, ponto e vírgula. Está separando a Eva Maria Lacatos da outra autora, que é a Marina Marconi. Tem que ser com ponto e vírgula. Não pode ser com ponto, não pode ser com vírgula. Tá bom? Aqui na 4ª edição, é separado com ponto. Ah, posso escrever, Marcos, 4, colocar o sinalzinho aqui de quarto e escrever edição? Não, está fora da norma. É 4.ed. Bom, o de baixo. Medeiros, sobrenome do autor João Bosco, que é o nome dele. O título de sua obra, Redação Científica, está em negrito, destacado. O subtítulo da sua obra, A Prática de Fichamentos, Resumos e Resenhas. 4. Ed. Aqui já tem um erro. 4. Ed. Está sem espaço. Deveria ter um espaço aqui. São Paulo, a cidade onde esse livro foi publicado. Atlas, a editora, 2000, o ano, termina com ponto. Qualquer livro, aliás, uma boa parte dos livros que você pegar aí, se for um livro de caráter científico, você vai encontrar referências no final. Se você pegar um artigo também, você vai encontrar referências lá no final. Se você pegar um material aí na sua casa, dá uma olhadinha nas referências lá para você ir se familiarizando a elas, tá bom? E aí eu tenho algumas possibilidades, são muitas.
E aí eu sugiro também que você faça uma pesquisa quando você for utilizar uma referência que não seja um livro, por exemplo. No caso desse exemplo aqui, eu peguei, utilizei lá na minha pesquisa uma monografia. Onde eu encontrei essa monografia? Na internet. Lá no site que cuida de um acervo digital de livros eletrônicos. Então, eu vou fazer a minha referência assim como está esse exemplo aqui. Abreu, sobrenome, Casimiro de, é o nome do autor, As Primaveras. Esse é o nome do título da monografia do Casimiro de Abreu. Foi publicado lá no Rio de Janeiro, cidade, Fundação Biblioteca Nacional. Quem publicou? O ano 2003. Puxa, mas não é físico, lembra? Eu pesquisei na internet, então eu vou colocar assim, disponível em... Aqui entre esse sinal de menor que e o sinal de maior que, está o link, o endereço eletrônico. Eu preciso colocá-lo aqui na íntegra. Não esquecendo do sinal menor que e maior que. Outra coisa que você precisa tomar cuidado também. Quando você copia um link e cola ele no Word, às vezes ele já vai lá com hiperlink, ele fica em azul. Então você dá ali retorna um pouquinho ali para ficar preto, tá bom? Para você adequar e formatar o seu texto. Coloque entre esses dois sinaizinhos aqui, menor que é a flechinha indicando para a esquerda, maior que, flechinha indicando para a direita. Acesso em 2 pontos. Quando que eu pesquisei? Quando que eu consultei esta monografia? 9, mar, significando o mês de março. Então, os meses eu vou utilizar 3 letras de cada mês. Ponto, o ano 2011, ponto. Como eu disse, Vitória e Guilherme, você não precisa se preocupar em decorar isso, tá bom? Mas é importante você saber que existe essa normatização e que quando você for construir o seu trabalho de conclusão de curso, seu projeto de pesquisa, o seu artigo, o seu trabalho acadêmico, você precisa lembrar que existe essa norma aqui, você vai consultar para apresentar suas referências, tal como a padronização exige. Tem um outro exemplo aqui também de monografia que foi utilizada. Essa monografia aqui ela tem mais de 3 autores e eu consultei ela de forma física. Fui lá e peguei essa monografia numa biblioteca. Quem escreveu? Quem é a autora? Está lá. Rezende, sobrenome Lara. Esse et al, estão vendo? É uma expressão do latim que significa e outros. Então, eu já entendo que a Lara Rezende escreveu esta monografia com outros autores. Nome da monografia: Construindo um Ensino de Qualidade. Cidade de São Paulo, Saraiva, a editora, 2009, o ano. E aqui eu tenho alguns detalhes das referências. Até 3 autores, todos são mencionados. Sobrenome, com letras maiúsculas, vírgula, o restante do nome do autor, e eu separo cada autor por ponto e vírgula. Quando são mais de 3 autores, somente o primeiro é mencionado, e eu sigo da expressão et al, aí que eu disse agora há pouco, que significa e outros. Os títulos principais são destacados, conforme vocês viram, pode ser destacado como negrito, ou até mesmo como itálico. Normalmente a gente utiliza o negrito, mas é importante que você siga o mesmo padrão para todas as referências. Observe como a edição é indicada, que eu falei com vocês. No caso da editora, você não coloca lá SA, limitada, né? Nenhuma sigla que denote natureza jurídica ou comercial, é só o nome da editora. Os documentos obtidos em meio eletrônico devem obrigatoriamente indicar o endereço eletrônico e a data de acesso ao material.
Caso se utilize somente uma parte da obra, como um capítulo, a entrada deve ser do autor do artigo e, em seguida, completa-se com a indicação do organizador do livro. Nós vimos esse exemplo. Nesse caso, as páginas inicial e final deverão ser identificadas. Uma publicação seriada. Aí eu posso estar falando de uma revista que possui série, né? A cada 2 meses é lançado, a cada 3 meses, a cada mês, de um jornal que é diário, de um caderno na íntegra, de uma matéria que possua volume, número, fascículo de periódico, artigos científicos de revistas, editoriais. Como que eu faço essa referência? Está aqui, né, esse exemplo. Angier, sobrenome, Nathalie ou Natalie é o nome. O Inquieto DNA é o nome do artigo, do material publicado pela Nathalie Argier. 0 Hora é o nome da revista. E aí eu tenho os demais dados. Porto Alegre, 8 de março de 2004, é a data de publicação. Eureka Genética, página 4 e 5. São todos os dados que me remetem a esta revista. Eu tenho uma outra aqui embaixo que é um material acessado em meio eletrônico, lá da Universidade Federal da Paraíba, do Crispim, sobrenome Luiz Augusto. Eu tenho o nome aqui, o Direito Contemporâneo e a Era dos Princípios. O nome da revista, lá do periódico, é Prima Facie. João Pessoa, o volume 2, veja, V.2,N.2 é um número, página P.D. Esse material publicado pelo Crispim está entre a página 19 e 28. Esse material ele foi publicado entre janeiro e junho de 2003 e está disponível no seguinte endereço eletrônico, que é esse link aqui embaixo, entre o sinal maior que e menor que, acesso em 10 de março de 2004. Como que eu faço a referência de legislações? Constituição, emendas constitucionais, textos legais, normas, atos normativos, portarias, resoluções, ordens de serviço, indicados, avisos, enfim. É uma infinidade aqui de exemplos, né? A gente tem 3 aqui. No caso aqui, eu consultei o Código Civil, eu coloco Brasil, Código Civil é de 46ª edição, isso aqui é de 1995, tá? É só um exemplo. Você atualiza, claro, depois quando você for fazer, se você fizer uma pesquisa do Código Civil. A cidade é São Paulo, editora Saraiva. No caso da Constituição, próximo exemplo, Brasil, Constituição, entre parênteses, o ano está ali, 1988, Constituição, 2 pontos, República Federativa do Brasil, Brasília, 2 pontos, Senado Federal, 1998. 1988. E aí eu tenho a referência aqui de um decreto, 2.268, tá lá, São Paulo é o estado, né? Decreto número 2.268, de 30 de junho de 1997. Esse decreto, ele trata da regulamentação de uma determinada lei, e onde ele é encontrado? Onde ele foi publicado? No Diário Oficial do Estado, está ali em negrito logo abaixo. São Paulo, 1 de julho de 1997, eu coloco a seção, que é a seção 1, e a página, que é a 13.739. Tá bom? Tá certo, por enquanto. Eu vou repetir. Você não precisa decorar como se faz essas referências, tá bom? Mas você precisa saber que existe uma norma e um padrão para que elas sejam feitas. E que, quando você for fazer, a partir de hoje, você vai fazer uma consulta neste material, no livro didático, na internet, no site da BNT, em qualquer outro site de entidades superiores, instituições superiores, que tem lá um material
apropriado conforme as normas da ABNT para você adequar as suas referências, tá bom? Não se esqueça disso. Onde eu encontro, né, estas informações do livro? Principalmente em livros, você encontra já no início ali, às vezes na terceira, quarta página, o que nós chamamos de ficha catalográfica. Não sei se você vai lembrar, mas ali na terceira, quarta página dos livros, você encontra um quadrado. Dentro desse quadrado, você tem todas essas informações, a cidade, o ano, a editora, o nome do autor. Se é um autor estrangeiro, tem o nome do tradutor, isso também vai nas referências. Então, a ficha catalográfica é uma ficha que contém todas as informações necessárias no próprio documento. Quando a publicação não apresentar essas informações lá na ficha catalográfica, o pesquisador fará uso da norma para identificar os elementos essenciais a fim de referenciá-los corretamente. Tá bom? Definição do que é uma ficha catalográfica. É uma ficha que contém dados bibliográficos necessários para identificar uma obra, autor, título do documento, local de publicação, o editor, a editor, o ano de publicação, né? Incluindo ainda informações sobre o conteúdo da obra através de um código numérico que representa seu conteúdo conforme a classificação decimal universal, CDU. Não precisa também decorar. Lembra que uma ficha catalográfica é uma ficha que contém todos os dados daquela obra. Normalmente ali na segunda, terceira, quarta página de um livro. Tá bom? Você não vai encontrar em todas as obras. Mas quando você vê nos próximos livros que você for ler, um quadrado lá na terceira página, quarta página, você já sabe que aquilo é uma ficha catalográfica. Tá bom? Aqui está uma proposta, né, um treinamento. Imagine que você precise organizar as seguintes informações, tendo como referência que se trata de um livro. Olha, eu tenho o título da obra, o autor Januário Megali, a edição é a segunda, local de publicação São Paulo, a editora Atlas, o ano de publicação 1989. Vejam, é uma referência simples. É a referência de um livro. Um autor só, não tem aqui nenhum outro dado, nenhuma outra informação, só as mais importantes. Como ela ficaria? Assim. A referência de acordo com a norma fica lá. Megali, sobrenome Januário, que é o primeiro nome dele, ponto. Introdução às ciências sociais é o título da obra em negrito. Subtítulo, roteiros de estudo. Segunda, 2, né, ponto, ed, ponto, que significa segunda edição. São Paulo, cidade, 2 pontos, Atlas Editora, vírgula, o ano de publicação 1989. Não se esqueça que a produção de um texto científico, seja ele um artigo, um trabalho de conclusão de curso, um paper, se faz necessário que você coloque citações, pois citações significa pesquisa, aprofundamento, significa leituras prévias, mas é importante lembrar que não se trata de você colocar uma citação atrás da outra, encher o seu trabalho com 1 milhão de citações. O trabalho é seu. Então, a ideia está sendo construída, as hipóteses levantadas são suas. As citações, as ideias de outros autores, elas vão cooperar para o aprofundamento, para o esclarecimento, para o levantamento do tema que você está pesquisando. Tá bom? Não esqueça disso. Bom, sobre referências, é isso que eu precisava compartilhar com vocês. O livro está quase acabando, nós temos agora
que falar sobre artigo científico, paper, meios de comunicação de trabalhos acadêmicos e de trabalho de conclusão de curso. Vocês estão construindo aí, praticamente acabando a conclusão do projeto de pesquisa, da terceira etapa. Eu peço que vocês caprichem, façam com cuidado, atenção, tá bom? Porque todas essas normas, tudo isso que está sendo compartilhado aqui, discutido, abordado em aula, é o que a gente precisa para nós fazermos o nosso projeto de pesquisa. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Fiquem à vontade, por favor. Não? Guilherme? Vitória?